Olá, pessoal. O curso daqui está novamente no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis, para mais um podcast. Hoje recebo com o maior prazer o meu parceiro de marketing, profissional com boa rodada aqui em Santa Catarina, Leandro Homerding, que atualmente ocupa o cargo de gerente de marketing do Imperatriz, uma rede de supermercados aqui de Santa Catarina. Leandro, obrigado por ter vindo, prazer estar aqui para a gente bater uma bola sobre marketing e varejo. Eu que agradeço, Jailson. A gente já ensaiou bastante tempo fazer esse bate-bola, né? Até na outra empresa. Até na outra empresa. Que bom que você está aqui. Vamos falar para a comunidade acontecendo aqui, que está sempre olhando para você aqui, e aquela ali está sempre olhando para mim. Para a comunidade acontecendo aqui, quem é o Leandro? Onde você nasceu, onde você estudou, qual a tua formação e por que você escolheu varejo e marketing? Bom, eu sou gaúcho, lá de Porto Alegre. Eu tenho 52 anos já. Nasci lá em janeiro de 72, lá em Porto Alegre. Mas eu saí do Rio Grande do Sul quando eu tinha 10 anos. Meu pai era engenheiro eletrônico. Ele montava emissoras de rádio no estado, em alguns lugares do país, e a gente foi parar em Erval do Oeste. Sim. Onde ele foi montar a Rádio Líder lá e trabalhar nas empresas do grupo lá da Rádio Líder, Sociedade Catarinense lá. E lá fiz o meu quinta, sexta, sétima, oitava série, primeira série, segundo grau. E meus pais eram separados, minha mãe morava em Porto Alegre e eu resolvi voltar para Porto Alegre e fui fazer o segundo grau em Porto Alegre. Nisso fiz segundo grau, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Naquela época era permitido, né? Hoje tem os menores aprendizes. E eu fui ser empacotador das lojas Renner. Renner. Isso. Aí trabalhei um período de empacotador, uns 3 meses mais ou menos de empacotador, e eu sempre fui um cara muito elétrico. Eu sou um cara que se eu vou no 10º andar, o elevador não chega, eu vou de escada, né? Eu não consigo, sou muito ansioso. Eu logo depois passei a vendedor. E eu era um magrão, 14 anos, já mais alto, então eu enxergava as pessoas entrando na loja de longe, e o atendimento era por vez, assim, não tinha senha de agora tu que atende, é atendimento, cada um por si, Deus por todos, né? E aí eu virei vendedor, adorei ser vendedor, a gente era comissionado, trabalhava na área de infantil, juvenil e bebê, e fiquei um bom tempo nisso. Nisso eu quis realizar um sonho de servir na Marinha. Na Marinha. Aí fiz de tudo para servir na Marinha, voltei para Santa Catarina, aí voltei para Joaçaba, o pai já tinha mudado de Erval para Joaçaba, que é um do lado do outro. Fiquei aquele ano trabalhando com o meu pai, viajando com ele, acompanhando nas manutenções que ele fazia em transmissores, em mesas de sonoplastia, de emissoras de rádio. Eu era o carregador do pai, né? Motorista e carregador. E aí, nisso, me preparei para me alistar na Marinha. Aí me alistei na Marinha aqui em Florianópolis, servi na turma 1 de 91. Fiquei 6 meses aqui. Nesses 6 meses, motorista do comandante, fiz um monte de sargenteante, eu fazia de tudo, também sempre coisas burocráticas, porque eu, naquela época, eu tinha datilografia. Exatamente. E aí, quem tivesse datilografia tinha alguns trabalhos burocráticos para fazer na Marinha, e eu fui. Nisso, fui transferido para Porto Alegre depois da formatura, dos 6 meses. Fiquei mais 7 meses na Marinha, fiquei um mês a mais, porque eu fazia parte da comissão de vistorias da Marinha, que vistoriava barcos, portos de areia, oficinas de reparo e manutenção. E aí o comandante pediu para ficar um mês a mais, porque eu era o secretário da comissão de vistorias e eu estava em viagem. Fiquei esse um mês a mais na Marinha. Saí da Marinha, porque não era aquilo que, o sonho que eu tinha não era o sonho realizado. Mas ok, valeu a experiência. E aí eu fui trabalhar no Estaleiro Sol em Porto Alegre. Conheci. No departamento pessoal do Estaleiro Sol. Fazia aquele cartão ponto, que era na manivela, conferia lá se a pessoa tinha hora extra, se atrasou e tal. Então passava dias envolvido nessa questão do cartão ponto. E aí saí do Estaleiro Sol, o Estaleiro entrou em falência, né? Que hoje em dia acho que até que é o shopping lá no lugar do Estaleiro. Aí eu fui trabalhar 15 dias na Pacalolo, que era uma loja de criança, mais 15 dias na Casalu, que era uma loja que tinha na Zenha, até que eu entrei na IBM. Aí eu trabalhei
3 anos na IBM, né, International Business Machine, que foi uma casa sensacional, um lugar muito bom de trabalhar, que é uma multinacional. Em que área que você trabalhou? Saindo da Marinha, fazendo esse Almoxarifado. 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 Eu fornecia, os técnicos faziam os pedidos das peças para manutenção de grandes computadores, que eles atendiam indústrias, né, e empresas grandes, e eu que tinha que pegar esse produto, emitir uma nota, chamar o pessoal de transporte e mandar até onde o técnico estivesse fazendo a manutenção de algum daqueles mainframes, os RISCs, né? Só grande, né? Só grande. E aí mandava e tal. E nisso eu fiz um concurso público para a Prefeitura de Água Doce, que é em Santa Catarina de volta. Esse é o teu destino, né? Estava escrito. Estava escrito. Aí eu passei, fui em primeiro lugar no concurso, não sei como, tá? Foi assim, não vou dizer que eu sou o cara assim, mais estudioso do mundo, mas tem coisas que eu pego fácil quando eu gosto, e eu peguei fácil, assim, fiz o concurso, passei tranquilamente. Só que quando eu fui assumir, eu fui colocado à disposição da Justiça Eleitoral. Aí eu fiquei 6 anos na Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral de Joaçaba, comecei na 18ª Zona Eleitoral, aí nisso foi criada a 85ª Zona Eleitoral, e eu fui chefe de cartório, pelo esse período todo de 6 anos. E só até aí já deu um reviravolta. Já deu uma reviravolta, né? E eu, inquieto como sou, né? Nós éramos em 3 no cartório, tem de Água Doce, Evaldo Oeste, Picaré, Três Itias e Vargem Bonita. Mas assim, eu queria trabalhar, eu sou agitado, e a eleição de 2 em 2 anos era uma coisa que, para uma pessoa agitada, não dava certo. E a minha irmã, que é o amor da minha vida, a minha paixão, amo de paixão a minha irmã, que é o meu porto seguro, humana. Liguei para ela, não tô feliz aqui, tô pensando em chutar o pau da barraca, em pedir exoneração e vou trabalhar em outra coisa. Ela, o que tu quer? Eu disse, eu só quero que tu me diga, vai que eu tô aqui. E ela, vai que eu tô aqui. E eu fui, pedi exoneração, aí fui trabalhar na Nielsen, empresa de pesquisa, né, multinacional, tinha uma vaga em Chapecó, aí eu fui para Chapecó e fiquei 1 ano em Chapecó, isso foi em 2000 já. Aí fiquei 1 ano em Chapecó. Quando surgiu uma vaga em Florianópolis, na Nielsen, eu fui transferido para cá. Só que é onde começou minha vida de paixão pela publicidade, pelo marketing, pela criação, pela produção, pelo audiovisual, Chapecó. Eu tenho uma sorte maravilhosa na vida, que eu acho que surgem no meu caminho vários professores, várias pessoas que gostam de ensinar, adoram sua profissão e que conseguiram despertar em mim esse Leandro de hoje. Esse Leandro de hoje. Eu conheci o Alexandre Fachin, que é o dono da Casa na Árvore. Nós estávamos jantando. Uma produtora, para quem Isso, uma das melhores produtoras de Santa Catarina, do Brasil. E o Alexandre, nós jantando, e ele recebe uma ligação, ficou triste e tal, e eu disse, que foi, amigo? Minha assistente de produção sumiu, e nós vamos fazer uma campanha o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, de uma rede de supermercados daqui de Chapecó. Eu não sei o que fazer, eu contava com ela. E aí quer que eu te ajude? Aí ele, não sei, vai fazer o quê? Eu disse, eu vou para minha casa, mas se tu quiser eu vou para o estúdio, eu vou para o mercado, eu vou te ajudar. Ele, eu quero, eu te ensino. Eu disse, tá bom. Nisso fui para a produção, aí que eu descobri que o frio não é frio, que o quente não é quente, que o gelado não é gelado, de dar proteção que tem que ter para a lente, para não embaçar, de todos os nuances de uma produção. A gente tinha uma lista de coisas para buscar no supermercado, fui junto, fiz essa produção, carregamos na Kombi, levamos para o estúdio, começamos a gravar, Páscoa, Natal, Ano Novo, toda a campanha do ano, na época era do celeiro, no estúdio. E aquilo me apaixonou, assim, eu fui dormir no domingo à tarde porque me mandaram embora da agência, porque eu não tinha sono, eu não tinha, e naquela época nem tinha Red Bull, não tinha nada dessas coisas, assim, eu estava só realmente adrenalizado, de apaixonado por tudo aquilo que estava acontecendo, e o Alexandre percebeu. Aí o Alexandre queria me ensinar a ser editor. Eu disse, não, eu gostei da produção, eu gostei dessa muvuca, eu gostei de estar atrás das câmeras, eu gostei da correria, de montar cenário, daquela questão mais estética. E depois veio o resultado final. Né? Isso, claro. E depois veio o resultado final. Mas acompanhei a edição, eu ficava assim, meio irritado com a renderização, né? Meu Deus do céu, gente, 2 horas para lá, toma um café, come, janta, e aquele negócio. E eu já com o produto final montado na minha cabeça, né? E aí, nisso, vim para Floripa pela Nielsen. O Alexandre um dia me liga
Leandro, lembra que tu trabalhou para mim aqui na produção e tal? Eu lembro. Disse, então, aí tem uma produção parecida aí em Santa Catarina para o IPO Supermercados. Sim. Isso lá em 2001, 2002. E aí era T12, a agência, inclusive, que nem sei se ainda existe. Do Auro existe. Isso, aí ele me chamou, Alexandre, disse, olha, preciso que tu faça uma pré-produção já aí em Santa Catarina, contrata um pintor, compra umas tapadeiras, compra um material e a gente vai fazer a mesma produção parecida que a gente fez para o Celeiro, fazer para o IPA. Tá dentro? Tô dentro. E fiquei naquilo. E adorando. Sim. Só trabalhando freelancer e tal. Aí aconteceu um negócio na Nilce muito engraçado, porque assim, eu sei que eu não aparento a idade, eu nunca aparentei minha idade. Sempre foi uns 10 anos antes. E eu participei de um processo seletivo dentro da Nilce para uma promoção, onde eu e o colega estávamos empatados em tudo. O que desempatava? Quem fosse o mais velho. E estava lá nas regras, né? Tipo, ó, se caso der empate, o mais velho é que ganha a vaga. E eu era no mínimo 10 anos mais velho que o meu colega e promoveram ele no desempate. Porque não olharam aquele pequeno detalhe no teu registro que é a data de nascimento, foram pela aparência. E aí eu pedi que eu não queria mais continuar na Nielsen, por isso eu fiquei muito chateado e tal. E nisso eu resolvi enfiar o currículo debaixo do braço e vou trabalhar em alguma produtora. E aí de novo, né, o acaso, a sorte, a determinação, a vontade, seja o que for. Eu estava no Shopping Beira-Mar, com a pastinha, com vários currículos debaixo do braço, sentado na frente do antigo Demaju, esperando sair um amigo meu do salão. Sentou um senhor do meu lado, o Sérgio, e aí a gente eu falo com todo mundo, né? Eu falo até com as galinhas, assim, eu sou um falante. Aí eu falando com o Sérgio, começando a puxar papo, o que eu estava esperando, o que ele estava esperando e tal, e aí ele me perguntou com o que eu trabalhava. Eu disse, olha, eu trabalhava na Nielsen até semana passada, mas agora eu estou procurando um emprego, gostaria de trabalhar numa produtora de vídeo. Ele, sério? Me conte mais sobre isso. Aí o Sérgio era sócio do James, da JC Vídeo. Sim, sim. Aí o Sérgio disse, olha, por um acaso eu tenho uma produtora de vídeo. Aí o Sérgio, ele, cara, eu adorei teu papo, adorei teu jeito. Você topa ir lá na UDESC fazer uma entrevista com o James? Eu disse, mas agora? Ele ligou para o James, um rapaz assim, que eu acho que tu vai gostar. Nós vamos montar um programa, vai entrar no ar na Rede TV, quem sabe você põe ele aí para produzir. Beleza, fui lá nos estúdios da UDESC, que a JC Vídeo fazia os EADs, né, os vídeos de educação à distância da UDESC, fui lá, conversei com o Alexandre, com o James, com a Marisete, a esposa dele, com a equipe, todo mundo recebeu super bem, e aí o James, eu vou te contratar, e eu vou te ensinar tudo. Um segundo Alexandre na minha vida, né? Aí eu disse, tá bom, James, eu adoro a produção e eu quero trabalhar na produção. Então, só que assim, Leandro, eu vou estrear um programa que é meu, ele é da JZ Vídeo, em parceria com o Sérgio, só que eu não vou botar lá, se teu nome é bonito, né, Leandro Romerdin, eu não vou botar lá produtor. Vou te contratar como diretor de produção. Você está louco? Como assim? Deixa que eu me viro. Tu te compromete que tu vai te grudar em mim e vai aprender, porque eu só gosto de ensinar quem gosta de aprender. Claro. Eu só vou virar o chiclete teu. Sim. Talvez a tua esposa ache ruim, porque eu vou me grudar em ti. E a Marisete é sensacional. Dito e feito, contratou minha carteira, botou diretor de programação. Meses depois de um tempo, a gente solicitou meu DRT, tenho registro na Delegacia Regional do Trabalho, de produtor, de radialista e tal. E aí eu fiquei lá, anos, produzindo vários programas, né? Começamos com o Estilo e Beleza, aí fomos para o Ponto X do Alexandre Fontes, para a Opção C da Carla Gradim, aí tinha o Vida e Saúde, teve o Olho Clínico do Gilberto Luz, e fomos produzindo vários programas, fazendo para o programa do Salum, toda a estrutura da Rede TV na época foi a gente que montou pela JC Vídeo, onde foi o Salum estreou o programa dele, e nisso, produzindo várias coisas para a Record, na época, que era a Record Santa Catarina. O Anderson Silva era o diretor da Record, e a gente participou de uma seletiva que a Record fez para fazer um vídeo institucional da Record. Só que enquanto todo mundo escreveu o roteiro e mandou para a Record, nós resolvemos fazer diferente. Nós mandamos o vídeo. Então a gente foi atrás de muita gente que tinha fita Umatic, fita Betacam, que tinha material antigo falando da Record,
nós conseguimos um gravador de uma TIC de beta para transformar na época em mini DV, e a gente fez o vídeo institucional em vez de levar o roteiro. Então a gente levou o roteiro, sim, ele olhou e tal, disse, mas o vídeo está pronto, está aqui. E isso fez com que a gente ganhasse, digamos, a conta de fazer materiais para Record. A gente fazia chamadas da programação, a gente fazia muita coisa para ele, porque ele não tinha um departamento de chamadas lá. Sim. E nessa relação, o diretor da Record o tempo todo ficava nos pedindo indicações, né? Um cinegrafista, um diretor de arte, alguém, um iluminador, um responsável por som. E num domingo ele me liga dizendo que a Record Nacional tinha autorizado a contratação de um gerente de programação, que ficasse sediado em Santa Catarina. E eu já logo comecei a pensar em quem indicar para essa vaga, até que ele disse, não, é você que eu quero aqui. Mesmo. E você aí, ficou anos na televisão, então? Eu fiquei em 2007 em Santa Catarina. Aí houve a fusão no final de 2007 entre a Record e o Roberto Amaral, que virou a RIC. E aí, não, a Record e o Marcelo Petrelli, que virou a RIC. E aí o Roberto Amaral, que era da Rede TV, pegou o SBT. Pegou o SBT, verdade. Isso, foi bem nessa época. E aí eu tinha sido transferido para Belém do Pará. Pertinho. E eu tinha topado, né? Na época o Alexandre Raposo era o presidente da Record, ele tinha autorizado algumas pessoas a irem para Belém do Pará com o Anderson. E aí o gerente de TI, o gerente de operações e algumas pessoas. O Polito não é de lá? Não trabalhou lá? O Polito trabalhou aqui em 2007. Mas foi para lá. Foi para lá depois. Mas o Polito, na época que ele veio para cá em 2007, ele tinha um programa de TV terceirizado que era dele, que ele fez uma gravação dentro do Beira-Mar Shopping, que ele pulava daqueles canteiros que tem naquele canto ali. Tem como é que é o nome desse exercício? É uma atividade física, que ele pulava isso, a gente viu aquilo, achou sensacional, e através disso que o Polito foi chamado na época na Record para trabalhar lá. Olha só. Eu lembro muito bem disso. E aí depois eu fui para Santos, em vez de ir para Belém do Pará. Que era o lugar do Anderson. Isso. Que aí, dele, né? Aí eu fui para Santos e fiquei 2008, 2009 em Santos. E como é que você veio parar no marketing? Então, curioso. Foi aí que no final de 2009 eu não gostei de Santos. Assim, eu pensei, cidade litorânea, igual Floripa, nada a ver, totalmente diferente. Mas a praia lá fica devendo para nós. Fica devendo. A praia, o estilo de vida, o meu lado muito acelerado, o lado das pessoas um pouco mais calmas e tal. E aí foi que eu disse, não estou feliz aqui, eu vou voltar para Santa Catarina. Aí voltei, vim falar com o Elton, que era o gerente de programação da RBS na época. Falei, Elton, voltei para Santa Catarina, eu não vou ficar no seguro-desemprego, eu quero trabalhar. Ele, mas como assim? Você era agente de programação da Record, você é agente de programação, o que tu quer? Minha vaga? Eu disse, não, eu quero uma vaga, seja ela qual for. Aí ele, olha, eu tenho uma vaga no departamento de chamadas aqui. Eu disse, é minha. Ele, não é bem assim. Você tem que participar do processo seletivo. Tem que ir a Porto Alegre 3 vezes. Nem precisou. Você tem que participar do processo seletivo e tal. Eu disse, sem problemas, eu sou muito autoconfiante, assim. Eu disse, não, é minha vaga. O que eu tenho que participar? Não, tem que fazer inscrição, e tal. E aí, depois, o último caso, quando passar em tudo, a entrevista é comigo. Eu disse, perfeito, a gente se vê daqui a pouco. Bem assim, falei para ele. Fiz todo o processo seletivo, fui passando, chegou no final e ele falou, poxa, que confiança que tu tem? Eu disse, não é só confiança, não basta ter confiança, eu sei que eu tenho que conhecer do que eu estou falando. Aí entrei no departamento de chamadas da RBS na época. O Clayton Celistri era o diretor na época, e aí eu lembro que chegou ele na nossa departamento de chamadas, na época tinha o Santa Catarina em Cena, lembra? Sim. E aí tinha que, do nada, ele mudou o roteiro do Santa Catarina em Cena. Tipo, ia entrar uma outra produção e ele quis botar Novembrado. E ele pediu no departamento, nós éramos uma equipe, quem faz essa chamada? Eu. Aí me olharam meus colegas assim, certeza que você vai fazer uma chamada que o Cleiton pediu? Eu mesmo, vou fazer. Peguei tudo que tinha sobre a Novembrada, na época do Figueiredo, ali na praça... Sim. No Palácio Cruz de Souza e tal, na Praça 15, assisti tudo, eu escrevi o texto, decupei, fiz uma chamada botando um hino nacional que era realmente de chorar, foi uma chamada muito bonita. Quando ficou pronto, o Cleiton olhou, ele se emocionou, disse,
Eram 3 versões e você vai fazer as 3 chamadas. Nisso, a Vanessa Campos, que eu já conhecia também há bastante tempo, que levei ela para a Record, na época que eu estava na Record em 2007, ela era da Band, eu convidei ela para ir para a Record, que ela apresentava o Ver Mais. A Vanessa voltou para a Band e queria que eu dirigisse o programa dela. Vamos embora. Saí da RBS, fui para a Band. No que eu mal chego na Band, um grande amigo da Vanessa, que era o dono da agência que atendia o Forte Atacadista, disse: Vanessa, eu tenho que ir para Florianópolis daqui a uns dias, que eu tenho uma missão de contratar um atendimento para a agência em Santa Catarina, mas não pode ser uma pessoa qualquer. O cara tem que entender de mídia, o cara tem que entender um pouco de TV, o cara tem que ter maleabilidade, o cara tem que saber engolir sapo, o cara tem que saber... Eu não quero um piá. Tu conhece alguém? Putz, nesse perfil só meu produtor, mas eu não vou te dar ele. Aí o Mazer ficou insistindo com a Vanessa: não, pô, Vanessa, tu arranja outro produtor e tal. E aí eu fiz uma entrevista com o Mazer na época, foi em 2010, metade de 2010. E aí o Mazer me levou, nem me avisou que eu tinha passado a entrevista, que eu ia ser o atendimento da agência, e me levou para conhecer o Gilberto Oliveira, que era então diretor operacional do Forte Atacadista. Aí fomos lá, e quando estamos conversando, ele me apresenta para o Gilberto: não, esse aqui é o seu novo atendimento de Santa Catarina, o Leandro. Aí, ok, então eu fui admitido, né? E aí, nisso, em 2010, o Forte Atacadista tinha 8 lojas na época, da 8ª em diante, na realidade, por um bom período, até 3 anos atrás, eu fui participando de inaugurações. Aí, logo... como é que você se formou nisso? Porque você fez um trabalho bom lá no Forte. Por isso que os ON te levaram. Eu na realidade... Você estudou varejo? Eu sempre fui muito autodidata. Sempre estudei muito daquilo que eu gosto sozinho, ou me grudei em pessoas que eu poderia absorver e que gostavam de explicar, de ensinar. Então, assim, eu aprendi muito com o Alexandre Fachin, aprendi muito com o James, aprendi muito com o Mazer, com a própria Vanessa, que a Vanessa, ela era publicitária, né? Ela transitava, ela fazia muita coisa de publicidade. E eu, enquanto Record, lá em Santos, eu era agente de programação e de OPEC. Então, eu cuidava das questões comerciais. Então, eu era responsável por aprovar os materiais, eu tinha uma responsabilidade também da parte financeira da OPEC, do que estava sendo lançado e tal. E eu tinha uma agência sobre minha responsabilidade lá em Santos. Ah, lá em Santos. Isso, porque lá a Record de Santos, ela, além de vender os comerciais através de agência, tinha aquelas pequenas empresas que queriam comprar direto e que não tinham dinheiro, não tinham estrutura, não tinha agência para fazer uma produção de vídeo. Sim. E aí eu resolvi puxar isso para mim. E aí fui estudar, e eu tinha a Janine, que era uma publicitária trabalhando comigo, que ela era minha funcionária, e eu fui fazer comunicação social na Unimonte, em Santos, com habilitação em rádio e TV. E eu já tinha DRT e tudo, e foi um ambiente que para mim foi sensacional, porque eu já tinha, sei lá, isso fazem desde 2010, já fazem 14 anos, eu já era um cara mais velho, com pirralhada de 18 anos estudando. Mas o legal é que eu e o gerente de operações da Record fomos para a faculdade, os dois juntos, o Alex e eu. E aí a gente conviveu com esse pessoal, e a gente, no rádio e TV, ele é muito parecido com publicidade, porque a gente teve que produzir comercial, a gente teve que criar situações, spots, jingles, tudo isso a gente teve que fazer no período que a gente... Em contato com o público, né? Em contato com o público. Que quer e não quer, né? Exatamente, e a gente conseguiu fazer testes, e conhecer gente cabeção, né? Gente que pensa fora da casinha, e eu gosto de gente, eu gosto de gente doida, né? Eu gosto de gente que pensa fora da casinha, porque eu não sou o cara que dá na canela, que critica rapidamente. Não, quando eu observo, tipo, será que isso que ele está falando não dá para lapidar? Porque às vezes o que as pessoas largam é coisa que a gente nem pensou, mas ele largou como se fosse uma besteira, e a gente tem que parar às vezes para pensar sobre isso. E eu faço muito isso. Às vezes eu só guardo aquilo aí num cantinho e fale-me mais, né? E eu costumo, fazendo um parênteses aqui com a minha equipe, eu não digo que a reunião é de brainstorming, a gente chama de uma reunião de merda. Por que reunião de merda? Porque é um momento que todo mundo vai falar merda.
E eu já começo falando uma para que eles não se sintam assim receiosos de não falar. Não, eu já falo É para uma soltar, para se já para soltar. soltar, para eles se soltarem e ir falando. E a gente vai lapidando as ideias que vai surgindo e eu vou dando uma certa instruída. Olha, isso que tu falou, deixa aqui, a gente vai voltar nela. De repente, do jeito que tu pensou, não dá para fazer, mas eu acho que é um negócio para deixar aqui.